Graças a Deus. Antes de você sentar, estenda suas mãos para cá e ore pela minha vida, irmãos. Ah, querido Espírito Santo, eu me rendo a Ti essa noite. Tens liberdade aqui, Espírito Santo. Faça segundo a Tua vontade. A palavra é Tua. A igreja é Tua. A serva é Tua. Eu me rendo a Ti, Espírito Santo. E eu repreendo no nome de Jesus todo impedimento contra a palavra do Senhor. Que caia por terra agora, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Aplauda o Senhor, irmãos, e pode sentar. Graças a Deus. Uma boa noite a todos, na paz do Senhor, né? Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 16. Glória a Deus. No Evangelho de Mateus, capítulo 16, nós vamos ler a partir do versículo 13, irmãos. Esperar que todos abram, nós meditar na palavra juntos. Glória a Deus, amém. Podemos ler? E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhe ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus, do Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Vamos ler até aqui, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Eu procurando essa semana uma palavra de consolo, de alguém que me desse uma palavra de ânimo, porque quando a gente prega é bem difícil. E uma pessoa muito preciosa, eu digo que é preciosa, ela me deu essa mensagem no WhatsApp. Irmã, a mensagem que levamos é tão sublime e poderosa que realmente pensamos que não somos capazes. E essa palavra me deu um ânimo, irmãos, né? A palavra de Deus é tão sublime, tão poderosa, que a gente acha mesmo que a gente não é capaz, né? E o Espírito Santo foi falando no meu coração a respeito dessa palavra, que a irmã tinha me falado, e ele estava dizendo que não tem nada a ver comigo, né, irmãos? Não tem nada a ver com nós, né? A gente pensa que tem a ver com nós, mas é um plano tão grande, né? A salvação, irmãos, ela é um plano tão grande. Ela é um plano tão glorioso. Daí quando Deus pega a gente, coloca a gente a fazer qualquer coisinha para Ele, a gente acha que a gente é o centro. Daí a gente se preocupa, daí a gente não faz direito, daí a gente quer depender das forças da gente, né? Mas não tem nada a ver com nós. Quando nós compreender isso, irmãos, o Espírito Santo essa tarde, ele ministrou bastante isso ao meu coração, porque eu estava muito ansiosa. E eu pude chorar de tristeza, de ver que eu ainda não aprendi, né? Eu estou caminhando tanto tempo, e eu ainda fico tão nervosa, e eu ainda não aprendi. Senhor, tem misericórdia de mim. Quanto tempo mais eu vou levar para aprender tanta coisa, né, irmãos? Só que é um plano tão grande, é um Deus tão grande, que a gente é menor que um grão de areia numa praia, dentro desse plano. A verdade é bem essa, irmãos, né? Só que a nossa humanidade, né? Ela é tão falha, e daí a gente olha tanto para o nosso eu, né? Ah, eu, né? Aleluia, que o Espírito Santo ministre essa noite ao teu coração, meu irmão, como ministrou no meu coração.
É o que eu pedi para ele hoje, porque não tem nada a ver comigo, né? Tem a ver, você é a noiva, entendeu? A noiva do Senhor. A serva aqui está aqui para servir a noiva que o Espírito Santo está preparando para um dia entrar triunfante pelos portões celestiais. Essa noiva, ela está sendo esperada, meus irmãos. É você está entendendo? Você é a noiva, ao mesmo tempo que na nossa individualidade não tem nada a ver com nós, o coletivo, foi pelo coletivo que Jesus morreu, que Ele fez tudo, que tem tudo a ver com Ele. Jesus fez tudo pela noiva, que Ele está preparando para levar. Isso é muito maravilhoso, irmãos. Que Deus possa abrir o nosso entendimento para cada um de nós, assim, na nossa mente, compreender essa grandeza, essa coisa tão boa que é servir ao Senhor e ser amado do Senhor, ser filho de Deus, ter entrado dentro desse plano tão grande, né? Não por merecimento, ninguém merecia nada, irmãos, a gente não merecia estar aqui, mas pela graça e misericórdia, Ele foi lá e morreu por nós. Aí o Pai trouxe nós para Ele, para Jesus. Foi o Pai que te trouxe, né? Ninguém vem ao Pai, né? Ninguém vem ao Pai, ninguém vem a mim, a não ser pelo Pai. O Pai traz nós para Cristo. É um plano, entendeu? Isso é tão grande para nós, a nossa mentalidade é muito pequena para compreender algo tão maravilhoso. Vamos lá. No versículo 3 diz assim, ó: E chegando Jesus às partes de Cesareia e de Filipo. Eu fui dar uma investigadinha sobre Cesareia e Filipo, e a história diz que ali era um lugar onde houve muita adoração a ídolos. Eles adoraram até a um Deus que se chamava Pan, de onde derivou a palavra pânico. Imagina, né? Que desse Deus derivou a palavra pânico. E a gente sabe que pânico é coisa muito ruim, né, irmãos? Então, Jesus leva os seus discípulos nesse lugar. E não está escrito, mas eu imagino, todos sabiam da história daquele lugar e Jesus também. E ali Jesus para, como bom mestre que Ele é, chega no momento, o mestre ele ensina, mas chega um momento ele para fazer uma prova com nós, né? Não é assim que o professor faz? O professor ensina o aluno. Aí ele pega aquela matéria que ele ensinou, ele dá uma prova para ver o que é que ele aprendeu. Assim Jesus fez. Ele parou naquele lugar ali, conhecido por todos como lugar de adoração a deuses, né? Deuses estranhos, muitos deuses estranhos eram adorados naquele lugar. Eu imagino que Jesus deve ter pensado assim, vamos ver então se eles me conhecem, né? Deus estava ali, Deus fazendo uma prova com esses homens escolhidos por Ele a dedo, na multidão de pessoas que estavam ali. Aqueles homens foram escolhidos a dedo pelo Senhor, para caminhar com eles esse tempo, e eles já estavam caminhando com Jesus um bom tempo. Eles já tinham visto Jesus multiplicar pão, ressuscitar o filho da viúva de Naim, e vários outros milagres eles já tinham visto Jesus fazer. A caminhada deles com Jesus não era de pouco tempo, já estava um bom tempo, já daria para eles, né, compreender com quem eles estavam andando, né? Então Jesus para e pensa, eu vou fazer uma prova com eles, vamos ver, né? E interrogou os seus discípulos, no capítulo 13, parte B, dizendo: que dizem os homens ser o filho do homem? Aleluia! Louvado seja Deus! E quando Jesus faz essa pergunta, irmãos, será que era porque ele estava preocupado com a reputação dele? Com o que alguém estava dizendo dele? Claro que não, né, irmãos? Se tinha uma coisa que Jesus não se preocupava,
era com a reputação dele. Ele sabia exatamente para que ele tinha vindo, por que ele tinha vindo, por quem ele tinha chegado nessa terra. Então ele não se importava. A pergunta dele não significava que ele estava interessado no que os outros estavam pensando dele, irmãos. Às vezes a gente talvez deixa até de se comportar direitinho como um crente né, no meio dos incrédulos, até fica meio parecidinho com ele para não ser tão diferente. E não dá muito pano para manga, muita coisa para eles falar da gente. Mas não é isso que Jesus quer de nós, não, irmãos. Sabe? Porque ele não se preocupava. A preocupação de Jesus, sabe qual era? João 4:34. Eu estou aqui para fazer a vontade do meu Pai. Sabe? Quando disseram para ele, Senhor, vem comer, Senhor, vem comer. A minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Entenderam? Então, irmãos, nada de querer se comportar igual todo mundo, porque o rebanho está indo tudo igual, então eu tenho que ir igual. Não, irmãos. Quando chegar a hora de você se comportar como um crente e mostrar para o mundo que tu é crente, nós temos que mostrar sim. E quando eles nos perseguirem por causa disso, daí nós estamos sendo aquilo que Jesus chamou nós para ser. É nesse momento que nós estamos mostrando para o Pai, ali está o meu filho. No meio dessa turma toda, ele está lá, ó, uma luzinha brilhando, né? Então, Deus é tremendo. E eles disseram, uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. E disse-lhes ele, e vós, quem dizeis que eu sou? Ele queria saber o que eles pensavam, o que eles tinham já aprendido, que é que eles tinham entendido quem ele era. Porque, irmãos, a essas alturas, aonde Jesus passava, tinha tudo quanto é tipo de opinião. Só que essas opiniões para Jesus não importava. Ele estava preparando uma turma para algo grande. Então Jesus não queria que esse povo saísse dali sem saber realmente. Quando eles ascendessem ao céu, eles tinham que saber exatamente quem era Jesus. É claro, teve todo um trabalhar, todo um tempo, né? Teve toda uma escola de 3 anos e pouco, até eles se formarem, né, irmãos? Mas o mestre estava ali, fazendo prova. O que é que vocês já aprenderam até aqui? Irmãos, quanto tempo nós estamos caminhando com o Senhor? O que é que nós já aprendemos desse Jesus? Né? Quanto que nós já aprendemos dele? Se nós tivermos que defender a nossa fé, qual será a nossa atitude? Será que Jesus vai ser bem representado por cada um de nós, né? E eu acho que é isso que ele espera, né, irmãos? Que os seus filhos o representem bem. Jesus quer que nós ficamos mais parecido com ele possível. Mais parecido. Quando nós estivermos mais parecido com ele possível, nós vamos estar representando bem o Senhor, né? A gente sempre tem que estar analisando isso, né, irmãos, na nossa vida. Senhor, eu estou 5 anos, 10 anos, eu estou 20 anos, eu estou 25 anos, eu já cheguei até aqui, né? Que nota eu tiraria nessa prova, né, irmãos? Qual seria a nossa nota, né? Aleluia. E Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Revelação, irmãos. Jesus só pode ser revelado para nós. A gente pode conhecer a palavra de Gênesis a Apocalipse. Se não houver uma revelação de Deus,
direto ao nosso coração, a gente nunca vai conhecer a Cristo como Ele quer ser conhecido por nós. Jesus é conhecido por revelação, não é por estudar, irmãos. Jesus diz aqui que foi o Espírito Santo que revelou para ele, né? Revelação significa uma divulgação de um segredo, o deixar ver. É Deus revelando o plano dele em Cristo para cada um de nós. Deus está deixando, irmãos, você, eu, cada um de nós, ver o plano dele. Mas sabe o que isso é ruim nisso? Porque os de fora não estão entendendo. É bom para nós, é maravilhoso. E ao mesmo tempo, irmãos, o valor que nós temos que dar para isso. Eu entendo. Olha o valor. Tem gente fora, sendo chamado de cristão, dizendo que conhece Jesus, mas não teve a revelação de Jesus. O Pai não deixou ele ver esse Jesus Salvador, esse Jesus que mora dentro de nós, que mora na nossa vida, que habita em nós, junto com o Espírito Santo, junto com o Pai. Imagina, eu não sei se você já fez essa pergunta para alguém. Conhece Jesus? Alguém aqui já perguntou isso para alguém? Você conhece Jesus? Eu já perguntei. Conheço. A pessoa diz, eu conheço sim. Mas conhece mesmo? Porque é um nome muito conhecido, né? Jesus é um dos nomes mais conhecidos na humanidade. Mas Jesus revelado, irmãos, é você que está entendendo isso. Você ganhou esse presente, está entendendo? Jesus revelou, a Deus revelou Jesus para ti, e isso foi uma vontade do Pai. Aí entra a graça. Eu não fiz nada para merecer isso, Senhor. Não fiz. Você fez alguma coisa para merecer, irmãos? Não, né? Não fizemos nada. E aprove Deus, do meio da multidão, pegar a Raquel pequenininha lá, essa aqui eu vou revelar o meu filho para ela e vou dar a salvação. Entendeu, irmão? Isso é grande, irmão, isso é um plano gigante. Não cabe dentro da nossa humanidade, não, sabe? Por isso que o mundo tem o evangelho como uma loucura. É loucura, para aquele que perece, é loucura. Mas para nós, o que é? Poder de Deus. Meu Deus, meu Deus. Como é que nós podemos pagar? Irmãos, eu me arrepio. Pagar de que jeito isso? Entendendo que não tem nada a ver com nós. Quando nós entender que não tem nada a ver com nós, é Ele. É Ele. Aí a gente começa a entrar nesse plano, sabe? Aí nós começamos a entrar de verdade nesse plano, porque a partir do momento que nós entendemos, sabe? A glória é dEle, o louvor é dEle, a nossa vida é dEle, tudo que temos é dEle, tudo por Ele, para Ele, e por Ele são todas as coisas. Entendeu, irmãos? Porque quando não entendemos, o ser humano vem aqui em cima e acha que tem alguma coisa a ver com ele, sabe? Daí quer aplauso, daí quer tanta coisa que Deus não quer, que Deus não tem. Aleluia, o Senhor é maravilhoso, né? 18, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu não sei, pastor, o pastor tem bastante conhecimento mais de Bíblia do que eu, mas eu não vejo Jesus em outro lugar falando sobre igreja, o pastor lembra? Só nesse momento, né? Daí, Jesus começa a dar uma nova revelação para Pedro.
ó Pedro, eu vou edificar a minha igreja, tu vais começar essa igreja. Eu sou a pedra principal, mas tu és aquele que vai começar essa igreja. Pensa numa nova revelação que esses homens receberam, irmãos. E o que ele diz? As portas do inferno não prevalecerão contra ela, tá? Quando fala de porta, irmãos, é mudança de ambiente, entende? Tu tem uma porta, tu entra por ela, tu muda de ambiente. Ou tu sai para fora, ou tu entra, ou tu sai da cozinha e vai para o quarto. Mudança de ambiente. As portas do inferno vêm contra a nossa vida, para nos tirar daquele ambiente de luz e nos deixar num ambiente de treva. Quando o diabo investe contra a tua vida, tu está na luz, tu está na vitória, tu está na graça, tu está vitorioso, o diabo não está contente, ele vem e investe contra a tua vida, te tira do teu ambiente de luz, o ambiente que tu está vendo a vitória, bota as trevas na tua vida, para poder atacar a tua vida. Mas qual é a promessa? Que as portas do inferno não prevalecerão contra a tua vida, irmãos. Quando você notar, fui tirado, as portas do inferno veio contra a minha vida. Eu fui tirado do meu ambiente de luz, de entendimento de quem eu sou em Cristo. Porque nós temos que ter esse entendimento, né? Da nossa nova natureza em Cristo Jesus. Eu nasci de novo, eu já não sou mais aquele velho homem, né? As minhas atitudes são diferentes. Hoje eu sou filho de Deus e Ele me deu direitos, né? Que vai dizer aqui, irmãos, eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Irmãos, eu vejo essa chave como o nome de Jesus. O nome de Jesus, que vem abrir qualquer porta que nós precisarmos entrar, que vem destravar qualquer situação. O nome de Jesus vem para libertar, o nome de Jesus vem para curar, o nome de Jesus vem para salvar, o nome de Jesus vem para operar milagre. Ele deixou essa chave. Nós temos que usar, irmãos. Usar ela com autoridade, usar com entendimento. Às vezes a gente vê as pessoas brincando com o nome de Jesus. O nome de Jesus não é para ser brincado, irmãos. Até eu já ouvi gente dizer assim, o sangue de Jesus tem poder para situações de brincadeira, irmão. Eu não concordo com isso. E gente, às vezes, irmãos, que a gente vê que é uma pessoa que entende a palavra, que é conhecedor. Não, o nome de Jesus é um nome que tem poder, é para ser usado na hora que nós precisamos, é a chave que Ele nos deu. No meu nome expulsarão demônios, né? Curarão os enfermos. Daí muitas vezes, irmãos, se nós usarmos o nome de Jesus indevidamente, a hora que a gente precisar não tem. Não é verdade? Há poder no nome de Jesus. Esse nome tem poder. Tem poder para tudo que nós precisarmos. É uma chave que o Senhor deixou. E o diabo não vai prevalecer, as portas do inferno não vão, né, vir contra a nossa vida para nos impedir de nós sermos quem nós somos em Cristo. Mais que vencedores. Filhos do Deus vivo. Né? Somos igreja do Senhor. Aleluia. Uma igreja vencedora, irmãos. Poderosa, triunfante. Uma igreja conquistadora. Aleluia. Então mandou os seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciões e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo.
dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Irmãos, Pedro, ele ainda não estava, nessa prova, ele não estava preparado para uma revelação de um nível maior. Está entendendo? Pensa a vergonha que Pedro passou, né? Que repreensão, ele passou muita vergonha, porque uns minutos atrás o Senhor tinha: Pedro, você, o Espírito Santo te revelou isso, mas daqui a pouco, mas é que ele não estava preparado para isso, irmãos. Tem níveis de revelação que Deus não pode dar para a gente, irmãos, sabe, dependendo da estrutura que nós estamos, na nossa vida espiritual, na comunhão que nós estamos com o Senhor, no tipo de intimidade, no quanto de intimidade que nós temos com o Senhor. Moisés, quando houve aquele evento lá do monte, que Deus chamou o povo todo ao pé do monte, que ele ia falar com o povo, mas o povo não quis, né? O povo não quis: não, Moisés, deixa, Deus fala contigo, mas nós não. Irmãos, esse povo, ele não estava preparado ainda para uma revelação, um nível de revelação maior que Deus tinha para eles. E o que marca isso é a intimidade que nós temos com o Senhor. O quanto de intimidade, qual é o nosso nível de intimidade que nós estamos com Deus, irmãos. Quanto mais intimidade nós buscar com o Senhor, mais Deus tem possibilidade de estar trabalhando na nossa vida e se revelando para nós. Porque a verdade é, irmãos, que a quantidade de revelação de Deus nunca vai chegar ao tanto de que Deus é. Aqui nessa terra não. Nós não temos essa capacidade de absorver isso. Né? O apóstolo Paulo fala lá em Romanos: profundidade das riquezas, né? Tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. É tão grande que não dá. Mas há sempre um nível maior que nós temos que estar em Deus. Deus quer isso para nós, irmãos. Isso é para a nossa vida. Às vezes a gente se limita. Sabe, irmãos, Deus assim, está fazendo coisas grandes, assim, no nosso meio. Eu vejo. Por esses dias, assim, depois daquele, não é congresso que se diz, que nós... Isso, depois daquele seminário que teve, na semana do seminário, irmãos, Deus me deu vitória para mim vir os 2 dias. E eu pedi assim: Senhor, tira todo o impedimento, Senhor, tudo aquilo assim que está me impedindo de eu receber, né? Tem uma palavra que eu não me vem agora na minha lembrança, eu até marquei, mas eu perdi aqui. Eu pedi a Deus, quando acontecer esse seminário, que eu possa, a palavra é resistência, irmãos. Quebra, a minha oração era assim, Deus botou no meu coração: quebra a resistência, Senhor. Quebra a resistência de mim. Ele botou isso em mim para me orar assim. E eu orava, mas eu não sabia nem o que eu estava orando, irmãos. Porque quando aconteceu o seminário, eu sei que teve alguns irmãos aqui que não estavam, mas a maioria estava aqui. Irmãos, o primeiro dia do seminário, o que o Espírito Santo falou aqui no final, bem no final da pregação, né, pastor, foi tão grande, que talvez se eu não tivesse, Deus não tivesse me preparado e orado daquela maneira, eu não tinha nem coragem de vir para frente e fazer o que eu tinha que fazer. Sabe por quê, irmãos? Tem coisas na vida da gente que a gente acha até que nem é pecado. Aquilo está lá, a gente sabe até que está, entendeu? Tem alguma coisinha que Deus precisa tirar da gente, a gente sabe que ele está lá e a gente acha assim: não, isso não é pecado, né? Eu nem estou levando isso a sério, meu Deus, eu não sou assim. Aí quando Deus pega a gente, irmãos, e mostra para a gente, se tiver uma resistência dentro de nós, irmãos, é igual Pedro, ele foi humilhado na frente das pessoas.
E muitas vezes Deus precisa pegar nós na frente dos outros mesmo e nos humilhar, irmãos. Tu precisa disso. Irmãos, a minha vontade era sair berrando. Mas eu precisava daquilo. Eu precisava ser, sabe? Parecia que não era uma coisa tão, um pecado. Na minha mente nem era pecado, irmãos. Mas para Deus era. Ele precisava me tratar. Sabe por quê? Porque uma noiva, quando ela entra para encontrar com o noivo, o vestido dela é branquinho. Imagina uma noiva com uma manchinha lá no vestido, né? É branco. Ele está preparando uma noiva limpa. Então não adianta ter resistência, irmãos. Não resista quando o Espírito Santo falar contigo. Tá? Não resista. Tem um pecadinho aí? Abre a porta. Te joga. Eu disse o que, Jesus? Eu quero ir para o céu. Eu quero... Senhor... Limpa, faz o que tem que fazer, arranca tudo, não me importo, é vergonha, mas Raquel está cá em cima pregando, ela ainda tem que ser tratada até o dia que Jesus voltar, irmãos. Sabia? Que até o dia que Jesus voltar? E não tem irmã Raquel, não tem pastor Marcos, não tem pastor Francisco que está, não tem. Até o dia que Jesus voltar nós vamos ser tratados, ele vai limpar porque a noiva tem que ser limpa. Agora uma coisa eu te digo, meu amado, não resista, faça essa oração que eu fiz, e foi muito boa, sabe, irmãos, foi muito bom, e aí aí o Espírito Santo, ele tem liberdade, entendeu? A gente abre, aí ele começa a mostrar uma coisa, outra pra gente, porque a gente dá liberdade para ele, porque o Espírito Santo, ele não força nada, ele vai avisando, ó, tá vendo isso ali? A gente pensa, pois é, né, parece que é pecado, mas acho que não é não. Preste atenção, irmãos, na voz do Espírito. Vamos ficar ligadinhos. O Espírito Santo, ele fala, ele é manso, sabe, ele não avança em ninguém e tira nada. Não, ele não vai te arrancar nada de ti que tu não queira. A verdade é essa. E se a gente quer que ele tire, ele tira. Ai, como é bom, irmãos. Sabe por quê, irmãos? Porque nós somos um corpo. Daí nós somos um corpo, e se uma parte do corpo está doentinha, a outra acaba sofrendo por isso. E muito mais quem está aqui em cima. Está doentinha aqui em cima, imagine vocês aí embaixo, hein? Vão sofrer um monte por causa disso, irmãos. Às vezes, irmãos, a igreja não tem um problema, está com problema. Aí o irmão Alessandro, na pregação dele, disse, Deus está tratando na raiz, irmãos. Eu disse, Deus, é na raiz mesmo, que a gente está plantado aqui tanto tempo, né? 20 anos plantado aqui. Essa raiz ainda tem que ser tratada. Trata, Senhor. Capina, faz igual eu fiz com um pé de araçá que eu tinha lá, irmãos. Limpei tudo, passei adubo em tudo, mas o pé de araçá ficou coisa mais linda, só que deu um araçá meio estranho, não é muito normal. Mas ele ficou lindo, irmãos. Sabe, Deus precisa tratar de nós, porque quando um membro está doente, os outros sofrem, meus irmãos. Deixa o Espírito Santo tratar da tua vida. Deixa, sabe, é a coisa melhor do mundo. A gente chora, sabe, a gente se escabela, a gente passa vergonha, mas a gente sai lá na frente limpo. Porque é uma igreja limpa, que a igreja não venha sofrer por tua causa. Às vezes um escândalo, às vezes alguma coisa que está na nossa vida está escandalizando. Aí eles falam mal do corpo, da igreja inteira, irmãos. Sabe, é uma coisinha que a gente fala lá, no meio dos ímpios, um tipo de comportamento nosso lá no meio dos ímpios, o corpo sofre, daí um ímpio vai lá e denigre a imagem do corpo de Cristo, imagina a tristeza, por nossa causa, meus irmãos. Eu não quero isso para mim, irmãos, eu não quero isso, eu quero estar limpa, eu quero deixar Deus tratar. Quarta-feira passada eu saí daqui moída, parece que eu tinha levado uma surra, irmãos. Eu saí moída, minha vontade de me encostar na parede e berrar, de tanto que a palavra falou comigo, sabe? Meus amados, vamos deixar Deus trabalhar. Jesus aqui estava falando de uma igreja que ele estava para formar, e ele disse que essa igreja, as portas do inferno não prevaleceriam, sabe? O nome dele seria poderoso diante do inferno,
Mas daí ele vem aqui falando também, ó, no versículo 24. Então, disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que proveita ao homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou que dará ao homem em recompensa a sua alma? Aqui, irmãos, eu vejo Jesus falando de uma igreja, né, com duas características. Uma igreja que o diabo não ia vencer, mas também uma igreja que teria que se render para isso não acontecer, que teria que morrer, que entender que não tem nada a ver com ela, sabe, que não tem nada a ver com cada um de nós no individual, mas tem a ver com o Senhor, com o plano dele de salvação para a sua igreja, com o plano que ele tem para cada um de nós que ele tem escolhido. Irmãos, nós temos que entender isso. O mais difícil é matar o nosso eu, negar a si mesmo, sabe? Negar tudo aquilo que o Senhor quer que nós negamos diariamente e deixar Deus trabalhar no nosso individual, dentro de cada um de nós. A igreja do Senhor tem que ser assim. Ela é vitoriosa, ela tem a chave que abre portas, tem. Mas a igreja do Senhor tem que ter a característica de se render, sabe? De se humilhar, de levar a sua cruz, de abrir mão desse mundo. É isso que Deus quer de cada um de nós, irmãos. Às vezes a gente impede Deus de trabalhar através de nós, porque não nos rendemos. Não nos rendemos na medida que Deus quer que cada um de nós se renda a Ele. Que o corpo de Cristo, meus irmãos, não venha sofrer pela nossa individualidade, porque nós deixamos de fazer, e a igreja sofre. Se todos forem sarados, se todos pegarem a cruz, se todos se negarem a si mesmo, como é que essa igreja não vai ser vitoriosa, irmãos? Aonde que essa igreja não vai ser vitoriosa? Vai ser sim. Isso é promessa, isso é plano de Deus muito maior do que nós podemos entender. A nossa mente humana é pequenininha para entender o plano que Deus tem. E Deus tem um plano para cada um, para esse lugar, para essa cidade. Essas portas que foram abertas com a intenção de ganhar ilhota para Jesus. Daí quando nós entendemos esse plano dessa igreja que Jesus falou aqui para Pedro, e para os discípulos dele, que no momento eles não tinham, irmãos, maturidade para compreender. Mas qual é a nossa maturidade hoje para entender o plano do Senhor para esse lugar aqui, meus irmãos? Qual é o nosso nível de maturidade? Quanto cada um de nós hoje pode querer mais do Senhor, dizer: Senhor, eu quero crescer. Tu tem que fazer o que tu fez com Pedro, faz. Tens que mostrar para mim o que está me impedindo, mostra, Senhor. Tira tudo de mim, arranca, joga fora aquilo que não presta. Eu quero mais de ti, eu quero que o teu propósito para a cidade de Ilhota, na igreja Verdade em Cristo, se cumpra. E vai ser através de uma igreja sarada, de uma igreja curada, de uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus, de uma igreja que tem a revelação de Jesus Cristo em cada um dos seus membros. Está entendendo, meus irmãos? O Senhor tem. O Senhor quer fazer, eu tenho certeza disso, meus irmãos. Aleluia. Quando a Bíblia fala de perder a vida, né, para ganhar esse reino, para ganhar essa vitória de uma igreja vitoriosa, muitas vezes não é perder a vida literalmente, né, irmãos? Porque no nosso país ninguém perde a vida porque é cristão. Ninguém perde. Mas é perder, às vezes, é uma vida de deixar de testemunhar Jesus para os outros não nos criticar, né? Aí a gente perde a paz, e a gente não quer, não é verdade?
a gente tem muitas vezes, irmãos, sim, ser criticado, sabe? Os outros falam mal porque a gente é crente. Isso é palavra de Deus, irmãos. Os outros chamar a gente, como já me chamaram de fanática. Mas eu não me importo, não, irmãos. Eu não sei. De repente, às vezes a gente até se exagera, né? Eu amo a Cristo, eu quero sim manifestar Cristo. Eu quero que Ele se manifeste, né? Através da minha vida. Então, se eu for chamada, amém. Exultai-vos e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu, quando disserem todo mal contra vós, por amor a mim, mas por amor a Cristo, não porque eu estou envergonhando a minha igreja, a minha denominação, envergonhando o Evangelho, envergonhando Jesus, envergonhando tudo, pelo meu comportamento, pelas minhas atitudes, às vezes até por coisas que não agradam ao Senhor. Meus amados, é muito tremendo isso. Aleluia. Perder o mundo e achar Cristo e o seu reino, né? Isso é tremendo. Perder tudo nessa vida. E muitas vezes a gente não perde tudo, irmãos. É tão pouco, né, que nós temos perdido por amor a Cristo. Nós temos tanta liberdade, né? A verdade é, quando a gente passa a amar Jesus de uma maneira, sabe, que Ele preenche a nossa vida, as coisas do mundo, elas passam a não ser uma perca para nós. Eu não considero que eu estou perdendo aquilo porque eu já não, sabe, não é nem perdendo, já não me satisfaz mais. Aquilo que está no mundo já não me alegra. As coisas do mundo, os prazeres do mundo. É claro que ainda tem coisa que às vezes a gente gosta, que deveria tirar e Deus tem que limpar mesmo. Mas a maioria não, Deus vai limpando, Deus vai tirando, vai trabalhando dentro de nós, vai fazendo uma limpeza. E o mundo, irmãos, passa a incomodar o cristão. Ele tem que passar a incomodar nós, sabe? As coisas que o mundo oferece tem que incomodar nós muitas vezes, tem que deixar nós contrariados quando nós compreendemos quem Cristo é, o que nós somos em Cristo. As nossas obras, né? Quando fala aqui, porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos e então dará a cada um segundo as suas obras, né? Obras, aquilo que nós fazemos, né? Tiago fala sobre obra, que a fé sem obra ela é morta, né? Imagina, irmão, uma fé morta. A gente achar que a gente crê num Cristo vivo e de repente nós termos uma fé morta. A Bíblia diz que ela existe. Se a Bíblia está dizendo é porque existe uma fé morta. Tem nome de que vive, mas não vive. É muito triste, né? Então, praticar o Evangelho na nossa vida, né? Com testemunho, testemunhando de Jesus com a nossa boca, porque se com a tua boca se creres em teu coração e confessares com a tua boca, serás salvo. Nunca se envergonhar desse Cristo vivo. Aleluia. Às vezes, irmãos, abrir mão das coisas, né, das coisas do mundo, para o mundo parece fraqueza. Mas o que para o mundo parece fraqueza, aí está a nossa força. É nesse momento que nós mostramos para Deus quanto nós o amamos e o conhecemos. Aí está a nossa força. Ela é mostrada, a nossa força, irmãos, é mostrada quando nós vencemos as nossas fraquezas, as nossas incapacidades, a nossa resistência, porque o Espírito Santo quer, sabe, falar com nós, quer usar nós, quer nos preparar para nós ser corpo de Cristo, ativo, cada um ativo, e a gente resiste, né? Resiste não orando, não lendo a palavra, não se preparando, resiste. E essa resistência impede, irmãos, impede nós de manifestar Cristo para o mundo, que é o que nós viemos fazer aqui. Estamos aqui, como diz o pastor, Senhor só nos salve e deixa aqui para isso, para ganhar outras pessoas, para sermos, né, vidas que façam a diferença nesse mundo. Nós vencemos sim nossas fraquezas, incapacidade, resistência e medo em prol do reino e dizemos sim para o Senhor, irmãos, quando nós
deixamos Deus agir em nós. O Espírito Santo, Ele quer agir. Ele quer agir na tua vida, meu irmão. Essa palavra hoje é para a tua vida. Cada dia, cada culto que nós viemos aqui, irmãos, é um alimento diferente, é um alimento, mas que esse alimento, irmãos, ele não nos deixe gordo, mas que ele nos deixe fortes, porque nem sempre gordura é saúde, né? Que ele não provoque em nós somente gordura espiritual, mas que ele provoque uma força espiritual que nos impulsione para frente, que nos faça sair do lugar de conforto, da nossa zona de conforto, e fazer mais para o Senhor, e ir mais de encontro com aquilo que o Espírito Santo tem para a nossa vida, deixar o Espírito Santo trabalhar dentro de cada um de nós, meus irmãos. Vamos deixar que essa palavra hoje, ela não volte vazia na tua vida, que esse pão não te deixe gordo, mas te deixe forte, meu irmão, espiritualmente, para te impulsionar para frente, porque o nosso descanso não é aqui, a nossa parada não é aqui. Você é a igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra a tua vida, né? Temos uma chave, o que nós ligarmos, né, na terra será ligado no céu, o que nós desligarmos na terra será desligado no céu. Isso é a igreja do Senhor, viva, ativa, poderosa em Cristo, amém? Vamos adorar o Senhor com louvor. Obrigado, Espírito Santo, pela tua palavra. Obrigado por esse alimento, que ele não produza, Espírito Santo, gordura espiritual, mas sim força para o nosso espírito, para nós nos levantar do lugar de descanso, aleluia, e nos posicionar em Cristo Jesus, sendo igreja em todo lugar que nós estivermos. Vamos adorar o Senhor, adore ao Senhor, digira essa palavra no teu coração, no teu espírito, deixa ela produzir o que ela tem que produzir dentro de ti, meu irmão. Declare assim, ó: